Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, tudo sobre coluna. Eu me chamo Alan França, sou neurocirurgião, especialista em coluna e também especialista em dor. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto extremamente relevante, que é hérnia de disco cervical. Nós já tivemos aqui no nosso canal, um vídeo falando sobre hérnia de disco lombar. E hoje vamos dar seguimento a esse assunto que é extremamente importante, até por conta da sua incidência, né? É relativamente comum a gente ver casos de hérnia de disco na população. Nós vamos falar hoje sobre a hérnia de disco que acomete a região cervical da coluna vertebral. Então, só para relembrar, a nossa coluna ela é dividida em 4 segmentos. Nós temos a coluna cervical, a coluna torácica, a coluna lombar mais inferiormente e lá no final nós temos um grupo de vértebras que estão fusionadas, que é o sacro juntamente com o cóccix. Então a gente vai falar aqui sobre as hérnias de disco que acometem o segmento cervical, principalmente o segmento cervical que chamamos de subaxial. O que é isso? Nós temos na coluna cervical 7 vértebras. Começamos por C1 e vamos até C7. Só que as vértebras C1 e C2, raramente nós temos ali a manifestação de hérnias de disco nesse segmento, até porque entre C1 e C2 nós não temos disco intervertebral, nós temos apenas articulação. Já de C3 para baixo, nós vamos ter entre as vértebras a presença de uma cartilagem que serve como uma estrutura de tanto de mobilidade como também de amortecimento, chamada de disco intervertebral. É uma estrutura que é rica em colágeno e água e que ao longo dos anos, por questões genéticas e principalmente por fatores ambientais, essa estrutura ela pode ir se desidratando, perdendo sua consistência elástica e se predispondo à formação de fissuras. E essas fissuras no disco intervertebral pode ser responsável por fazer com que o seu conteúdo no interior do disco acabe saindo do disco intervertebral, acabe herniando desse disco intervertebral. Então nós temos um disco, no interior deles nós temos um conteúdo, esse conteúdo é chamado de núcleo pulposo. Quando esse disco rompe, o conteúdo pode acabar saindo ali e quando ele sai, ele pode se deparar com estruturas nervosas, né? Até porque a nossa coluna, a gente fala sempre aqui no nosso canal, ela tem 3 funções: o papel de dar sustentação para o nosso tronco, o papel de dar mobilidade e o papel de proteger algumas estruturas nervosas. Então, quando essa hérnia de disco ela sai, ela comprime ali uma estrutura nervosa e isso pode ser responsável por causar dores intensas. E como nós estamos falando aqui de coluna cervical, na cervical nós temos ali as raízes nervosas saindo que vão movimentar os nossos braços. Então os pacientes eles podem ter dores intensas na região das mãos, na região do ombro, na região da escápula. E essa queixa a gente chama de braquialgia. Então a queixa clássica de um paciente com hérnia de disco cervical é aquele paciente que sente uma dor na região cervical que irradia para o braço. Então chamamos isso de cérvico-braquialgia. Quando temos puramente a dor cervical, falamos de cervicalgia. Quando temos puramente a dor no braço ou na escápula, chamamos de braquialgia. E o conjunto, a cérvico-braquialgia. E como que a gente trata essas hérnias de disco, né? Como que é feito o tratamento dela? Antes de fazer o tratamento, o primeiro passo é a gente fechar o diagnóstico, né? Então o diagnóstico, temos inclusive uma aula aqui no nosso canal falando sobre métodos de imagem. O diagnóstico é feito através de uma ressonância magnética, onde a gente vai ver a presença dessa hérnia de disco. E uma vez identificada essa hérnia de disco, a gente aí sim vai partir para o tratamento. Uma coisa importante quando a gente fala de tratamento é vocês entenderem que frente à fisiopatologia, frente à origem ali da hérnia de disco, 80% delas elas vão sofrer um processo de reabsorção. Então o organismo ele identifica que aquela hérnia de disco ela não é fisiológica, ela é prejudicial, ela é disfuncional para o organismo e ativa mecanismos e fatores inflamatórios que vão tentar reabsorver esse conteúdo herniado. Só que nesse processo de reabsorção, algumas hérnias de disco podem sim conseguir reabsorver, isso acontece com a maioria, cerca de 80%, mas uma parcela dessas hérnias de disco vão acabar não sendo reabsorvidas. E aí sim, nesses casos, nós vamos ter persistência da dor e eventualmente vamos precisar de uma abordagem intervencionista, de uma cirurgia. Então a maioria dos pacientes a gente vai ter esse processo de melhora por conta da reabsorção e aí nesses pacientes a gente precisa permitir com que o paciente ele tenha condição de passar por esse processo de reabsorção da hérnia
com o máximo de conforto possível, sem sentir dor, com o máximo de funcionalidade possível. E a gente faz isso através da fisioterapia e associado à terapia medicamentosa, onde a gente pode utilizar analgésicos que vão desde analgésicos simples até analgésicos intensos, como por exemplo opioides. Isso vai depender do nível de intensidade da dor do paciente. E por ser uma dor do tipo neuropática, né, como quando a gente tem uma hérnia de disco que está comprimindo o nervo, nós temos uma dor do tipo neuropática. Então, por ser esse tipo de dor neuropática, a gente precisa também usar como artifício alguns adjuvantes, que podem ser alguns anticonvulsivantes, como os gabapentinoides, a pregabalina ou a gabapentina, ou também alguns antidepressivos. Essas duas classes de medicamentos são excelentes coringas no manejo da dor neuropática, porque eles atuam diretamente no sistema nervoso central. Dessa forma a gente consegue ter um alívio mais significativo da dor, principalmente quando associado aí aos analgésicos. Mas quando o paciente ele tem dor refratária, então aquele paciente que durante 6 semanas de tratamento não tem melhora, né, a gente fala ali de 6 semanas a 2 meses sem melhora, ou quando o paciente ele começa a cursar com alterações neurológicas, então aquele paciente que começa a ter perda de sensibilidade, perda de motricidade e alteração nos reflexos, aí nós temos que realmente partir para uma intervenção cirúrgica dessa hérnia de disco. Então acompanhe aqui pela imagem para vocês entenderem, né? Nessa imagem aqui nós temos uma representação da coluna cervical, onde nós podemos ver aqui em um desses segmentos, né, que é C1, C2, C3, C4, C5, então o disco C5, C6 aqui, ó. Notem que o disco C5, C6 nós temos essa porção externa em azul aqui, que é o ânulo fibroso, e no interior nós temos o núcleo pulposo. E percebam que aqui houve uma fissura do ânulo fibroso, pela qual o núcleo pulposo herniou e acabou comprimindo aqui a raiz de C6, e isso vai causar aqui uma dor nesse paciente, né, que a gente está falando do lado direito do paciente, então isso aqui vai causar uma braquialgia no lado direito significativa a nível ali do dermátomo de L6, né? Esse paciente ele também pode apresentar alteração motora da raiz de L6. Então é importante quando for examinar esse paciente, testar bem ali a funcionalidade motora desse paciente, testar os movimentos de cada um dos miótomos para a gente ver se tem déficit neurológico. E como eu falei, a maioria dessas hérnias aqui, o organismo vai acabar reabsorvendo e a gente consegue ter melhora ao longo das semanas. Porém, nos pacientes que precisam de intervenção cirúrgica, aí a gente precisa utilizar de algumas estratégias, né? A estratégia mais comum que nós temos é a gente fazer uma abordagem pela via anterior, né, pela frente do pescoço, onde nós vamos fazer um corte nessa região aqui do pescoço, chegar lá na coluna e remover todo aquele disco juntamente com a sua hérnia. Então aqui no caso nós mostramos uma hérnia de disco entre C5 e C6, a gente vai tirar todo aquele disco C5 e C6 e no local dele a gente vai colocar uma prótese, que pode ser uma prótese chamada de artroplastia, que ela mantém a mobilidade da coluna cervical, ou uma prótese fixa, que a gente chama de artrodese, que vai fundir esses dois segmentos. Ou nós podemos também utilizar como estratégia cirúrgica para o paciente uma abordagem endoscópica, uma abordagem pela via posterior. Nós fazemos um acesso com endoscópio pela via posterior, abrimos, né, acompanha aqui agora pela imagem, nós abrimos aqui essa região, ó, essa região aqui assim, né, nesse caso dessa hérnia de disco que está aqui, nós abrimos aqui esse ossinho, né, que chama essa região, chama-se forame, e a gente vai por baixo da axila dessa raiz nervosa remover essa hérnia de disco. O que vai definir, né, se a gente vai utilizar uma estratégia ou outra, qual estratégia que nós vamos utilizar, é a anatomia do paciente, é a condição clínica do paciente, é o que nós temos de recurso cirúrgico ali no hospital que nós estamos trabalhando. Então são diversos fatores que a gente pondera para definir qual que é a melhor técnica cirúrgica para esse paciente. Perfeito? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o tratamento, sobre o que é hérnia de disco. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e não deixem de curtir, de compartilhar. Caso tenham ficado com alguma dúvida, deixe essa dúvida aqui nos comentários, vai ser um prazer para mim ou para minha equipe sanar todo tipo de dúvida que vocês tenham. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal para que você possa receber mais conteúdos como esses.
nós temos aqui um bloco de vídeos que segue uma linha cronológica, então em breve vamos estar falando sobre outros tipos de hérnia de disco, vamos estar falando também sobre outras patologias que podem acometer a coluna vertebral, que provavelmente vão te interessar. Muito obrigado pela atenção de vocês e um forte abraço.